Dr. Núbio nasceu no município de Inhapim, Minas Gerais, em 16 de agosto de 1933. Filho de Claudionor Faustino Batista, o Zizinho, e de Dona Teolinda Batista, a Dona Tiulica. Descendente de pioneiros desbravadores da Zona da Mata, veio ao mundo numa época em que a mobilidade regional era precária e o transporte de mercadorias era feito em lombo de animais. Seu pai trabalhava com tropas de burros no transporte de produtos, notadamente o café. Doutor Núbio, o primeiro livro que o senhor publicou foi Manhuaçu, Minha Terra Adotiva. Sim. O senhor é de onde? Eu sou filho, nasci em Inhapim, mesmo no estado de Minas Gerais. Logo após Caratinga, entre Caratinga e Governador Valadares, aquela cidade assim, que tem lá. E em que ano o senhor nasceu? Ah, meu caro amigo, nasci em 1933. Naquela época, pagava-se uma multa pelo atraso no batismo, né? Aí o meu pai viajava muito, mexia com tropas, aí ele chegou atrasado após o meu nascimento e me registrou como se eu tivesse nascido no dia 16 de dezembro. Acontece que eu já estava vivo desde o dia 16 de agosto. Mais tarde, o senhor Zizinho, como era conhecido, se estabeleceu como comerciante e foi nomeado delegado de polícia. Ao enfrentar um bandoleiro que assaltava o cinema local, foi atingido no peito por um tiro que quase o matou. Esse episódio o impediu de continuar morando em Inhapim. Por isso, ele resolveu mudar com a família para a cidade de Santa Bárbara do Leste, onde se estabeleceu com uma loja comercial. E com quantos anos o senhor veio para Manhuaçu? Olha, amigo, a história é meio longa, mas o meu pai, que mexia com tropas, parece-me que ele fora nomeado delegado de Inhapim. Inhapim, naquela época, pertencia a Caratinga. Neste ínterim, ele, como delegado, ele foi chamado, porque era a época de carnaval. E o salão para as danças de carnaval funcionava num antigo cinema que existia lá. Aí um cara criou caso, embriagado, querendo entrar. Meu pai foi chamado. Aí, com a intervenção dele, o cara estava armado e atirou nele, pegando o tiro aqui, atingindo o pulmão esquerdo dele. E matou um rapaz que estava ao lado com 15 anos de idade. O nome do cara parece que atirou no meu pai, chamava-se Jandir de Sales. E a partir daí, meu pai não pôde mais mexer com tropas, que era serviço pesado, viajar e tudo, né? Ele então resolveu abrir uma lojinha e mudou-se para Santa Bárbara de Caratinga, que hoje é uma cidade chamada Santa Bárbara do Leste. E lá ele iniciou-se com uma loja de tecidos. Por muitos anos atendia a todos lá, pessoas mais pobres, mais ricas, vendia assim no crédito e à vista. E por lá ele sobreviveu durante muito tempo. Depois, em virtude de determinadas injunções políticas lá, foi na época em que foi governador do estado, parece que Milton Campos, não sei. Visando a educação dos filhos em idade escolar, o senhor Zizinho transferiu-se com a família para Manhuaçu, passando a residir no bairro Santo Antônio, precisamente na rua Júlio Bueno,
que naquela época era conhecida por Rua dos Caminhoneiros. Em Manhuaçu, Dr. Núbio cursou o curso primário, o ginasial, contabilidade e aos 20 anos de idade fez vestibular e passou a frequentar o curso de Direito em Belo Horizonte. Teve que conciliar os estudos com o trabalho porque a família não tinha condições de assumir as despesas. Foi garçom, balconista e conseguiu uma vaga para dar aulas no Colégio Pedro Aleixo. Assim, Dr. Núbio Argentino Batista conseguiu seu diploma no curso de Direito. Por perseguição política, ele foi obrigado a vir para Manhuaçu. E lá não tinha escola, ele conseguiu uma escola para lá, em um lugar muito atrasado. E aqui mesmo foi que eu comecei já com quase 13 anos de idade. Fiz o primário no Gonzalez e depois estudei na escola normal, completei o primeiro grau lá, depois fiz o segundo grau no ginásio, Escola Técnica de Comércio, Contabilidade. Depois foi que eu fui para Belo Horizonte, lá trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, consegui me formar em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. E como é que foi a sua juventude aqui na Manhuaçu? Foi de luta, né? Que o meu pai tinha 12 filhos. Eu não tinha, ele não era de soltar dinheiro na gente nem nada, né? Então, o que acontece? Eu tive que trabalhar desde novo, 10 anos eu já dava duro, carregando a água lá do rio, no quintal, para jogar em frente da loja que tinha ali na rua Antônio Velerça. Meu pai teve uma loja ali. Cláudio Honor Faustino Batista, tinha o apelido Zizinho. E minha mãe, Teolinda, com T-H-E-O, Teolinda. E tinha apelido de Tiulica. Ele morreu com 88 anos e minha mãe com 99, quase 100. Naquela época a rua Júlio Bueno já era chamada de Rua dos Caminhoneiros? Era chamada Rua dos Caminhoneiros e não tinha calçamento, não era asfaltado nem nada, ali era a rua de chão. Quando estava em período assim de inverno, ali dava muita poeira, né? E na época de chuva dava muito barro, quer dizer, era o contrário, né? Era uma rua muito empoeirada, passava carro lá, deixava muita poeira para trás. E nessa época eu tinha um colega que era muito levado, chamado Azinoel. Este colega, então, ele pegava a traseira dos carros, eu tinha um medo danado desse negócio, né? Eu não pegava, mas ele pegava e ia cada minha casa até lá na Ponte de Cimento Armado. E carro, às vezes, dando solavancos, porque é muito buraco, né? E o senhor conheceu nessa época o João Aranha? João Aranha? Era um filho de um dos motoristas que morava lá próximo da casa do senhor. Aranha. Ele acabou virando caminhoneiro também, depois que cresceu. Virou caminhoneiro. Me lembro da mãe dele, tudo direitinho. Me parece que ele era sobrinho do Zeda, né? Sobrinho do Zeda, O que eu conto sobre o Zeda é o seguinte, que ele era meio levado. Aí ele começou a lutar comigo ali no campo, e me chama, né? Aí o Zeda chegou e me deu a maior bronca. Porque estava com o sobrinho dele, né? Tempos depois, tornei-me advogado, e ele como oficial de justiça, né? Era muito engraçado. Até uma passagem interessante que eu vou contar para vocês. Parece que contei no segundo livro. Tinha um outro oficial de justiça chamado Pedro Marcelino. Você já ouviu falar? Não, esse não. Tinha o Pedro Marcelino, o Euclides de Lobo, o Zeda e o Faé. Não, o Faé era do cartório.
Para ela do cartório. Do cartório, é. Mas Do tinha cartório de um distribuição. moreninho, tinha um outro, eu não estou lembrando o nome dele. Tinha. Eu sei quem é, Moreira. Moreira, isso. Moreira, É o Moreira. Então o que acontece? O Pedro Marcelino era muito assim chegado. Ele nasceu naquelas bandas lá de Jabu, Santana Manhuaçu, Simonésia, entendeu? E quando tinha diligência para fazer lá, eu juntava várias diligências para ir de uma vez só. E mandava avisar lá que ele falava, o representante da judiciária, ele era meio analfabeto. Está indo lá o Pedro Marcelino com o seu guarda-costa, que era o Zedo. Eu levava o Zedo era um afrodescendente altão, em nome do homem lá. Um bitel do homem, mas muito manso, muito bom. Muito gente. Entendeu? Aí, você conheceu o Zedo? O demais da conta, Aí, Zedo, João, o que aconteceu? Chegava a época das diligências, né? Ele pedia para eles deixarem lá um cavalo já selado, né? E pronto para ele fazer as diligências em redor, e ficava na casa de um compadre dele lá. E o compadre dele preparava tudo e soltava até foguete quando ele chegava lá. Era o representante da judiciária. Aí quando chegava à noite, ele exigia que queria um franguinho com quiabo, no capricho, e eles preparavam aquela comida saborosa lá para ele, né? Aí na hora de dormir, tinha um negócio de tirar a botina e lavar os pés, né? Aí a mulher botava lá uma bacia com água quente e temperava a água, botava um pouco de água fria, né? Para não ficar muito quente. E ele então mandava o Zeda tirar as botinas dele e as meias, a meia até bem usada já, não era bem chorosa não, né? E lavava os pés, depois enxugava direitinho os pés, para que ele ia dormir, entendeu? E o Zeda sempre como o seu guarda. Era colega dele, mas ele fazia isso lá, entendeu? Mas ele era uma boa alma, né? Muito o Pedro boa Marcelino, pessoa. muito bom, muito bom. E a época de júri, ele que estava lá no comando lá, entendeu? Como oficial de justiça, já não estava fazendo mais diligência. Ele ficava só tomando conta lá. Aí, o doutor Antônio Rocha, que era um advogado até muito inteligente, que morou aqui, doutor Antônio Rocha, defendendo lá o seu constituinte, né? Aí ele pegou e em determinado momento da defesa lá, por quê? Aí nisso ele não lembra do nome do criminalista lá, para citar, ele viu Pedro Marcelino, virou, por que Pierre Marcelin? E fez a defesa lá, da legítima defesa, argumentava sobre o Pierre Marcelin, né? Aí, quando terminou o júri e tudo, o promotor chegou e disse, escuta, quem é esse Pierre Marcelin que você citou lá? Ah, é o Pedro Marcelino, rapaz, que eu afrancesei o nome dele. Assim é a vida, né? O senhor não escreve história, né? O senhor escreve crônicas sobre... Crônicas sobre a vida cotidiana de Manhuaçu, não é isso? Sobre o cotidiano de Manhuaçu. Aí o senhor já está no quarto livro? Vou passar para o quarto agora. E o título vai ser Causos, Casos e Acasos. Aí são esses casos pitorescos. Eu conto, por exemplo, o caso do Pedro Cebola. Parece-me que é neste livro que eu conto a história do Pedro Cebola. Pedro Cebola. Você já ouviu falar no Pedro Cebola? Não. Pedro Cebola era um camarada humilde, né? Esses camaradas que bebem muito e tipo popular, assim. Lá na região dele, que é lá naquele bairro que tem lá em cima. Como é que chama esse bairro? Lá de cima? Lá do campo de avião antigo. É São Francisco, né? São Francisco. Lá no São Francisco. Aí o Pedro Cebola, né? Quando estava para ser eleita a ex-prefeita de Manhuaçu, no passado,
ele fez muita festa com a vitória dela. Aí ela o convidou, prestando homenagem a ele, o convidou para prestar uma homenagem, para lhe prestar essa homenagem a que me refiro. Aí acontece o seguinte, ele chegando lá perguntou para a ex-prefeita: aqui estou, o que a senhora deseja de mim? Eu disse: Pedro Cebola, quero prestar-lhe uma homenagem. Você que foi tão dedicado à minha eleição e tudo, queria oferecer para você desempenhar uma função aqui na prefeitura. Você pode escolher a rodoviária para ser diretor da rodoviária ou para dirigir o cemitério. Aí ele prontamente escolheu dirigir o cemitério. Acontece que ele foi para casa muito feliz e tudo, com a designação do nome dele para dirigir o cemitério. Chegando em casa, ele andou bebendo meio demais e à noite ele acabou falecendo e passou a ser o diretor eterno do cemitério de Manhuaçu. Ele foi o primeiro a ser enterrado. Apareceu até a novela, né? Os casos assim, né? É uma história tanto. Que marca o Manhuaçu. Apareceu até o Bem Amado. É uma história e tanto, né? O senhor é da época do Zé Galdino? Sou. Tem um retrato dele aí. Se quiser até, eu pego o retrato para vocês depois. Zé Galdino estudou lá no grupo, Monsenhor Gonzalez, eu estudei. Né? E quando que a avó dele morava aqui, a mãe dele morava aqui. E quando que ele entrou pro crime? Com que idade, mais ou menos? Eu acho que foi pelo fato de ser muito perseguido pela polícia, ele acabou se tornando um bandido, não tanto crime. Mas ele até então era uma pessoa pacata. Se bem que o meu primo, já falecido, Wilde Dutra, ele tinha medo do Wilde. Aí quando o Wilde ia passando... O Wilde era um que mancava na... aquele mesmo. Conheci o Wilde. Então, eu não sei se o Wilde também respeitava bem o Zé Galdino. Certo é que de vez em quando eles se encontravam. Às vezes o Wilde a cavalo ou ele, no meio do caminho, né? De ir para lá, na época não tinha essa estrada asfaltada, era estrada de chão. Aí ele descia do cavalo, o Zé Galdino, os dois lutavam e tudo, mas sempre foi assim, nada mais do que isso. Depois então foi que ele entrou na bandidagem, no primo. Aí ele ganhou fama, né? Ganhou fama? Ele virou matador mesmo? Não era, né? Eu acredito até que não, mas ele ganhou fama, né? E a partir daí a polícia procurava ele encontrar. Ele falava que tinha pacto com o diabo, né? Com o diabo. Uns negócios assim que eles contavam. Ele tinha até cordel, né? Poesia de cordel falando a vida dele. Quem escreveu foi um camarada aqui de Reduto. Eu me esqueci agora o nome dele, mas ele escrevia sobre cordel, até repito, sobre a flor de Manacá, num livro que eu tenho, não sei se você tem um livro, eu repito, alguma coisa que escreveu sobre o pé de Manacá. Não é dele não é de autoria dele não. É outra pessoa do Lions que me forneceu a poesia sobre o pé de Manacá, falando sobre Jesus Cristo, que o pé de Manacá tinha duas cores, a branca e a roxa. A branca era a cor da alegria, a roxa a cor da tristeza. Muito bacana, muito bacana. E dessas personagens da época da mocidade do senhor, o senhor me lembra de mais algum? Sebastião, um outro fato ocorrido também, que eu me lembrei agora, foi com Lúcio Preto, logo que falei sobre ele, mostrei a fotografia.
O Lúcio, ele era assim meio abobalhado, meio simplório, né? Falava muita bobagem, que era filho do Matarazzo e não sei o que tem mais. Aí um belo dia eu vindo de casa, passando ali nas proximidades do campo de futebol, ao lado ali do supermercado Pachá, o Lúcio estava sentado numa cadeirinha assim, ao lado do barzinho que tinha lá. Aí ele gritou: "Ô malandro!" Eu percebi que era o Lúcio, diminuía as minhas passadas, né? "Malandro!" Eu não dei confiança, gritou: "Ô malandro!" Eu não olhei, ele virou assim: "Malandrinho! Ô malandrinho!" Aí eu não respondi, ele virou assim: "Doutor Núbio!" Aí eu parei, ele atravessou a rua com muita dificuldade, que ele já estava bem velho, né? "Você compra um pacote de fumo Capitão para mim?" Falei: "Compro, Lúcio, espera aí." Ele esperou, fui lá no boteco, quando ele falou que tinha o fumo Capitão, eu comprei 2 pacotes e dei para ele, ele ficou todo feliz, né? Para cachimbar, fumar o cachimbo dele. E passados uns tempos, o Lúcio, já muito doente, meu irmão levou lá pro asilo e ainda durou alguns anos. Depois ele veio a falecer e ele estava assim sendo velado. Eu fui lá, soube que ele tinha morrido, fui lá visitá-lo. Estava saindo de lá um sobrinho dele, ficou um pouquinho só e foi embora. Aí eu fiquei esperando o enterro dele. Na hora do enterro só tinha 4 pessoas que conduziam a urna funerária, e eu então o acompanhei até a porta do cemitério numa última homenagem que prestei, e lá se foi o nosso amigo Lúcio Preto. No primeiro livro que o senhor publicou, tem um capítulo sobre os valentes de Manhuaçu. Certo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. Tinha o Tigre, que era um soldado aí muito bravo, todo mundo tinha medo dele. Ele era muito temido aqui em Manhuaçu. Além do Tigre, eu posso dizer para você que havia também o Tanúcio, que vivia preso aí também por problemas de crimes que ele havia cometido. O tal de Arlindo era um elemento também de alta periculosidade. Além do Tanúcio e do Arlindo, havia também o Cabo Maforte, que era um cabo valente dessa região aí, lá da Gameleira, de Lisburgo. Ele era famoso, ele vivia e ele gostava de se jactar por ser valente, né? De contar as valentias dele. Ele acabou sendo baleado posteriormente em Mutum, vindo para o hospital, que sofreu como nunca vi, e acabou morrendo em virtude do tiro que ele tomou lá. Agora o soldado Tigre fez história em Manhuaçu, né? Tigre fez história, rapaz. Aí veio um camarada para aqui, chegou aqui um tio dos irmãos Gomercindo e Sebastião, família Custódio, Gomercindo e Sebastião. Aí chegou um tio deles que era da Polícia Civil no Rio, não sei, e também um jeito muito bravo. Aí o Tigre soube da estada daquele camarada aqui, né? E resolveu como é que chama, andar atrás dos dois irmãos e dele, né? Eram até 3, era Sebastião, o Gomercindo, e tinha um outro também, família Custódio. Antônio Custódio? É, Antônio Custódio, exato. Antônio Custódio morava lá na Rua do Bueno. Então, o Antônio, o Gomercindo e o Sebastião. E esse tio, o tio dele chamava Altino, o chama, não sei se ele já deve ter morrido há muito tempo. E esse Altino, então, foi apresentado ao Tigre como o cara bravo lá do Rio, e o Tigre também era tido como bravo aqui, né? E o Tigre começou a testar o Altino, né? Esse Altino que veio lá do Rio. Aí o Altino com os 3 sobrinhos, Gomercindo, Antônio
e Sebastião, estava andando junto com ele e tudo. Aí o Tigre resolveu convidá-los para beber alguma coisa e quis forçá-los a beber alguma coisa. Esse Altino nós tomou um pouquinho, tudo, mas ficou por ali mesmo. E o Tigre começou a persegui-los. Acontece que eles então entraram em luta lá e acabou ele atirando no Tigre, e o Tigre, lá na rua Jubueno, eu morava lá, eu ouvi toda a barulhada, e os filhos correndo para casa, os sobrinhos do Altino correndo para casa de um irmão chamado Amado Custódio, que morava em frente à nossa casa. Entraram lá e o cabo Altino, não sei o que houve, eu sei que ele baleou o Tigre. Aí o Tigre, todo ensanguentado, botou as mãos assim na parede, lá na rua Jurã também, de um outro cabo Corino, tinha um filho até chamado Walter, meu colega, cabo Corino. Ele chamou o cabo Corino, como o cabo Corino saiu para dar assistência a ele, ele descobriu que os rapazes estavam na casa do irmão, do Amado, chamaram-nos, eles saíram e entraram em luta corporal, eles quase mataram o cabo Corino, viu? De tanta coronhada e de tanto que mexendo com ele. Ele ficou prostrado lá, foi pro hospital, depois ele se recuperou. E o Gracindo Mota contou essa história em verso. Contou em verso, né? Uhum. Poeta de cordel, né? Poeta de cordel. Poesia de cordel. Ao se formar advogado, Dr. Núbio veio trabalhar em Manhuaçu, no escritório de advocacia do conceituado e famoso advogado Dr. Wilson de Oliveira. Trabalhando como advogado, ele ganhou notoriedade. Como professor, o respeito e a admiração dos alunos. Além disso, Dr. Núbio era um apaixonado por futebol. Seus clubes do coração eram o Fluvazan e o Vasquinho. Acompanhava os times em jogos fora de Manhuaçu. O senhor formou em advocacia em que ano? Em 1963. E já veio direto para Manhuaçu e colocou... Não é? Eu não tinha nada, rapaz, a não ser pobre. Eu estudava lá, trabalhando o dia inteiro numa firma lá, numa companhia de estrada de rodagem, chamada Triângulo. E à noite, enquanto os colegas iam divertir, para cinema e tudo, eu ia para o cursinho e depois para a faculdade, onde eu passei na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi lá que eu estudei. E aí, o senhor chegando em Manhuaçu, o senhor já iniciou o trabalho de advocacia aí direto? Vim para Manhuaçu e aqui eu comecei. Logo em seguida, lutando com muita dificuldade, não tinha recurso, nem ninguém me conhecia, né? O doutor Wilson de Oliveira me convidou para trabalhar com ele. Famoso advogado, né? Famoso advogado aí. Jurista, foi professor na Faculdade de Direito da Universidade, onde eu estudei, Federal de Minas Gerais, onde ele estudou também. Escreveu vários livros jurídicos, eu tenho até livro dele aí, entendeu? E também escrevia livros assim de, como eu escrevo, né? Essas prosazinhas, e às vezes umas poesias que ele escrevia. E eu não sei, eu acho que eu queria mostrar para você um livro dele, que eu acabei não achando, mas depois eu encontrei, eu vou mostrar para vocês depois. Mostrar para vocês depois. Um livro que ele escreveu. E como que o senhor virou professor? Foi através do doutor Wilson. Ele vendo que eu não tinha nada, ele me dava até dinheiro de vez em quando, né? Eu não tinha nem um tostão, rapaz, estava aqui numa quebradeira danada. Aí ele arranjou, ele era muito amigo do professor Irã, o professor Irã era diretor da escola. O professor então me convidou para dar aula de educação moral e cívica. Aí comecei com educação moral e cívica. Depois fui dar aula, fui lecionar também lá no colégio, do outro lado, o colégio Manhuaçu. Tá lembrado?
Colégio Mansur. Essa, educador social. Qual matéria você lecionou lá? Lá foi legislação aplicada, direito usual e também educação moral e cívica. E no Tiradentes você deu aula também? Quando fundou o Tiradentes. Ah. Depois eu saí, perguntava. Aí me chamaram outra vez, eu fui. Aí aconteceu uma coisa muito, muito interessante. O doutor Ari era o diretor do Colégio Tiradentes. Aí um dia, eu não tinha nenhuma credencial para lecionar a matéria, né? Aí ele chegou lá em casa, um dia eu estava almoçando, me tirou do almoço, queria conversar comigo com urgência. Aí eu cheguei, pronto, doutora. Não, eu queria te pedir, vai haver um curso de férias lá em Belo Horizonte, dessa matéria, eles vão dar o registro. Eu queria então te pedir para ir lá, agora nas férias, e aproveitar e fazer esse curso das férias. Eu falei, mas doutora ali, mas assim, não, você vai e tal. Aí eu estava namorando a minha ex-mulher, a Marilena, né? Aí fui para lá e nós fizemos dos dois o curso e conseguimos tirar boas notas, ela e eu. Ela tirou até uma nota superior à minha, que era inteligente, era professora. Aí nós conseguimos o curso, eu consegui o curso e conseguimos o registro de educação moral e cívica e para lecionar também a organização social e política do Brasil. Aí, né, eu voltei a lecionar e peguei as cadeiras de educação moral e cívica e fiquei lá enquanto depois eu fiz o concurso para a cadeira na escola normal, fui aprovado, deixei lá. Aí o doutor Ari, não era o doutor Ari, para mim era um outro que já estava no lugar. Só podia arranjar uma outra pessoa para ficar no lugar do senhor. Aí pensei, indiquei o Carlinhos. Conheceu o Carlinhos? Doutor Carlinhos, foi professor, doutor Carlinhos. Professor também. Aí indiquei o Carlinhos. E ele ficou lá até aposentar. Ele até hoje me agradece por ter arranjado. E por quantos anos o senhor deu aula? Eu lecionei até a minha aposentadoria, parece que 1900, parece-me que 67, 90, 94, 95 e 96. Foi que eu consegui aposentar, aí me tornei vice porque não podia lecionar mais, porque tinha acabado a matéria, né? Me puseram como vice-diretor aqui. Aí fui para Belo Horizonte, fui vice-diretor também lá do Colégio Pedro Aleixo, entendeu? Sim. Até aconteceu um fato interessante, que me disseram que estava precisando de um elemento lá. Aí eu cheguei lá e procurei a dona Elazira, a diretora. Procurei a Elazira, ela é de Pontinol. E era muito amiga da irmã do doutor Godinho, Edilson Godinho. Edilson Godinho. Da Cooperativa de Realeza. Mas a irmã dele era diretora aqui, foi... Não, ela é inspetora. Inspetora? Inspetora. Um cargo interessante, importante aí. Aí eu falei com ela que conhecia a irmã do Edilson, né? Aí ela falou assim, eu pedi para ela se ela tinha a gente de me arranjar um cargo lá para mim, né? Aí ela falou assim, o senhor vem daqui a 2 dias. Aí ela procurou informação com a irmã do Edilson. Como a minha irmã trabalhava, era muito amiga dessa senhora, depois ela se casou, foi para continuar. Eu me esqueço agora o nome dela. Não estou lembrado o nome dela. Aí, ela perguntou, ela me deu ótimas referências a meu respeito, né? Aí ela virou e falou assim comigo, fui lá pegar a resposta, o senhor pode começar amanhã. Aí eu comecei a trabalhar lá e tal, depois eu me tornei vice-diretor lá à noite do Colégio Pedro Aleixo, entendeu? E foi o que me ajudou bem, que me ajuda na aposentadoria, mas a gratificação foi ser como vice-diretor do Estado. Na Convenção da Arena, antiga UDN, para as eleições de 1976,
o vereador e seu amigo Carlos Sade, o popular Chaquíbio, indicou seu nome para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Camilo Felipe Nassif para a gestão 1977 a 1982. No dia 15 de novembro daquele ano, processadas as eleições, a chapa Camilo e Núbio saiu vitoriosa. E no dia 1º de janeiro de 1977, foram empossados prefeito e vice-prefeito do município. O senhor se lembra de algum fato importante quando o senhor foi vice-prefeito na chapa do Camilo? Me lembro. O principal deles foi a única coisa que eu pedi ao Camilo. Ela um dia chegou para ele chamada Dona Conceição. Você se lembra? Como tomava conta do jardim, né? Era uma senhora muito humilde e tudo. Aí ela chegou para ele: doutor, eu tenho muitos filhos para tratar, sou viúva e não tenho mais condição. É com aquele dinheiro que eu crio a minha família, que eu trato dos meus filhos. E o senhor fulano de tal está querendo me perseguir, querendo me tirar de lá para botar uma dona que está tendo caso com ela. O senhor não tem jeito de me manter lá, não? Falei: pode deixar, dona Conceição, que eu vou dar um jeito para a senhora. Cheguei lá no caminho, eu falei: Camilo, eu vim aqui apenas para fazer um único pedido a você, como vice-prefeito. Ele falou: o que é, doutor? Pode falar. Eu falei: senhor fulano de tal está perseguindo a dona Conceição, que toma conta do banheiro lá do jardim. E ela, com esse dinheirinho que ela ganha, que ela trata dos filhos dela, ela tem muitos filhos. E nós não vamos deixar que esse camarada persiga a pobre coitada para botar uma protegida dele lá. Então eu queria apenas pedir a você que mantivesse a dona Conceição lá no cargo dela. Não deixa comigo. E não deu outro. O senhor fulano de tal foi lá querendo tirar a dona Conceição para botar. Aí o cara disse: não, essa não sai. De jeito nenhum, não pode tirar. Você pode pedir outra coisa, outra não. Essa não. E ela chegava perto de mim, estava conversando com a pessoa: pois é, doutor, o senhor nem pode imaginar o benefício que o senhor me fez. Eu peço muito a Deus pelo senhor. Eu ficava sem graça, que ela começava a me elogiar perto das pessoas, eu ficava sei não, dona Conceição. Quando chegava a época de eleição, ela chegava para ele: quem que o senhor quer que eu vote, doutor? Eu só voto em quem o senhor achar, dona Conceição. Não, mas o senhor pede, quem o senhor pedir? Logo que o senhor está me falando isso, eu vou pedir para a senhora votar nessa pessoa e tal. Aí pedia ela. E ainda pedia voto, gente. Entendeu? E essa mulher ficou eternamente. Eu acho que ela já até morreu, porque ela já era bem velha, grande. Depois ela deve ter aposentado no cargo, né? E depois que eu saí de lá. A gestão administrativa de Camilo Felipe Nassif e Núbio Argentino Batista é considerada pelos historiadores o período de transição entre o antigo e o novo, que possibilitou Manhuaçu experimentar um crescimento sem precedentes em sua história. Foi um dos períodos administrativos dos mais fecundos, quando a cidade deu um salto de qualidade e ingressou numa era de expansão urbana, econômica, social e cultural. Era um momento de euforia, com a renovação das lavouras cafeeiras, o café substituindo o leite. Tanto Manhuaçu quanto a região chamavam por melhorias estruturais urgentes, sejam no tocante ao fornecimento de água potável para a população, como na abertura de novas estradas para o escoamento da produção. Você sabe. Eu queria ouvir do senhor como que foi a epopeia de captar a água de Manhuaçuzinho. Foi muito trabalhosa, viu? Trabalhosa, muito difícil, e deu muito trabalho, muito dispendiosa e tudo, mas o Camilo foi à frente e conseguiu. Certo dia o padre Júlio Pessoa Franco
me convidou e me levou lá e bateu várias fotografias lá da captação, tudo, entendeu? De tão importante foi essa obra aqui para o município, que foi a redenção e o progresso do Manhuaçu. Você sabe, a água é um fator muito importante na vida da gente. Além de outras obras que ele construiu, ele edificou aqui, pontes e outras coisas mais. Além desses dois grandes desafios, outros também se faziam necessários. Era o ano da comemoração do centenário do município. Havia o problema da destinação do episódio da Estrada de Ferro Leopoldina, construção de uma nova rodoviária, porque a antiga estação ferroviária foi transformada em estação rodoviária pela gestão passada e era ineficiente. Destinação do patrimônio da fracassada Faculdade de Filosofia. Construção de novas escolas municipais, abertura de novos bairros para abrigar a expansão imobiliária e construção de linhas de eletricidade para os distritos, entre outros. Tudo isso foi resolvido a contento, dentro dos prazos normais, graças ao apoio incondicional do governador Aureliano Chaves. O ano do centenário foi um ano de comemoração, né? E demos sorte, porque o governador atendia a quase todos os pedidos nossos, né? O governador Aureliano Chaves, né? Então nós éramos bem recebidos. Ele veio a Manhuaçu, né? Veio no centenário, ainda exigiu, quando perguntaram para ele o que ele gostaria de comer no banquete que eu ofereci para ele, pediu frango com quiabo. Frango com quiabo. É o Aureliano Chaves de Mendonça. Tem aquele problema da destinação do espólio da Estrada de Ferro Leopoldina, né? Trouxe muitos problemas. E conseguimos fazer com que a gente ficasse com aquele prédio lá. Né? Mas a prefeitura teve que administrar, porque indenizar, né? A venda de lojas, venda de materiais, esse negócio todo. Né? E a construção da estrada Manhuaçu-Ipanema? Foi outro, Deus nos acuda também, né? Mas conseguimos com o governador, né? O governador ajudou muito o Manhuaçu, Aureliano Chaves. Se é uma pessoa a quem Manhuaçu deve favores e mais favores, administrativamente falando, foi o governador Aureliano Chaves, que na época com o Mário Assad, né, que era o deputado aqui, conseguiu até aquela cantina lá. No rol das realizações da administração Camilo e Núbio, foram concluídas com êxito as seguintes obras: a substituição do Serviço de Água Municipal, o SESAM, pela Autarquia Federal SAAI, com a captação de água do rio Manhuaçuzinho, conhecida como Obra do Século, que mexeu com toda a estrutura da cidade. A abertura da Avenida Centenário, que possibilitou o surgimento de novos bairros, Bom Pastor, Pinheiros. Loteamento do terreno da Faculdade de Filosofia, que abriu espaço para surgir os bairros Todos os Santos e Luciana Eringer. Construção da Ponte do Barreiro sobre o rio Manhuaçu, permitindo um caminho alternativo entre Reduto e a MG 111. Abertura da estrada Manhuaçu a Ipanema, a MG 111, para escoamento da produção. Construção de 4 novas escolas municipais, 3 na cidade e uma no distrito de Luisburgo. Inclusive, uma delas recebeu o nome do prefeito Camilo Felipe Nassif. Construção de linha de transmissão de energia para o distrito de São João, construção do campo de futebol do bairro Santa Luzia, reforma da Ponte dos Arcos, que estava bastante danificada, criação da Fundação Manhuaciense de Cultura, FUMAP,
para atender a área social, criação da Feira da Paz para angariar fundos para as entidades assistenciais de Manhuaçu e, por fim, um ano inteiro de festas e comemorações do centenário do município, com a presença do governador do estado e várias autoridades. Manhuaçu conseguiu um crescimento assustador, viu? Foi uma renovação de tudo, né? Graças a Deus. O prefeito Camilo, ele era uma pessoa de vida muito simples, né? Sim. Ele fumava cigarro de palha, bebia nos bares, bebia a cervejinha dele, gostava muito da cervejinha, né? Diz que ele gostava de cerveja quente? Não, ele gostava de cerveja gelada, né? É. Mas acontece o seguinte, eu sou uma pessoa assim que sou muito grata às coisas que fazem para mim. Ele fez uma coisa que eu não esperava nunca, que eu não ia depender da prefeitura nem nada. Pois ele pegou o carro da prefeitura, meu irmão estava internado no hospital aí, nas mãos de um médico pouco acreditado. O doutor Michel chegou para mim: esse médico vai matar o seu irmão, que está mandando fazer transfusão de sangue no Joel. E ele não precisa, o negócio dele é problema de rins. Eu falei: é agora. Aí falei, ô Camilo, eu estou precisando de ir a Belo Horizonte, levar meu irmão, que eu tenho que tirar daquele médico lá hoje, sem falta. Eu falei: agora. Pegou o carro, não sei, acho que é carro da prefeitura, e me levou com o Joel lá e nós internamos lá. Entendeu? Internamos o Joel no hospital lá, e foi que o Joel se recuperou, está vivo, graças a Deus, até hoje. Uma transfusão que não necessitava, porque o problema dele era um problema de rins e não de transfusão de sangue. A gestão, houve a enchente de 1979, que eles falam que é a maior. Como eu sofri naquela enchente. A maior enchente que já teve, né? Eu morava na rua Chubueiro, na parte de cima. Não tem um prédio comprido lá. Ali é que eu construí a minha casa e botei por cima. Várias famílias ali, todas se abrigaram lá comigo. Lá. Nós dormimos lá várias noites. A água chegou até o telhado da casa lá, né? Eu me lembro, na época era vivo ainda um cabo aí que... Tinha um cabo aí muito manchado. Ele me pegou, eu subi pelo quintal e para atravessar a ponte de cimento que estava inundada também, numa corda com pneu, eu pendurado no pneu e eles me atravessando lá. Várias pessoas segurando um lado, para a enchente não me levar. Foi que eu consegui sair de lá. Momento marcante no contexto histórico da nossa cidade, que foi superado com luta e muito trabalho por uma administração municipal considerada das mais bem-sucedidas e vitoriosas de toda a história de Manhuaçu. A gestão Camilo Felipe Nassif e Núbio Argentino Batista. Os seus irmãos jogavam futebol. O senhor jogou futebol também? Eu corri quando novo atrás da bola, mas a bola correu muito de mim. Não consegui. A bola corria de mim. Mas o senhor acompanhava o futebol e gostava de futebol? Não, eu sempre acompanhei. Você sabe qual é o meu time? Para quem eu torço? Não. Pensa bem, o maior vexame desse ano passado. Qual foi? Fluminense? Hein? Fluminense? Botafogo. Botafogo. Primeiro turno, ganhou de todos quase. Segundo turno, perdeu tudo. Maior vexame. Você sabe quando é que vai ser campeão brasileiro? Nunca. O meu time, Botafogo. Os seus irmãos jogaram aqui em Manhuaçu, no Fluazão e no Jogaram. Vasquinho? Jogaram. O Norton, Otoniel, o Juarez mais ou menos. O meu irmão já falecido, Nilo, jogava lá em São João, ele era um becaço lá. Mas eu não. E atualmente, quem que da sua família que está ainda jogando futebol? Eu tenho um sobrinho neto da minha irmã,
que é profissional de futebol lá na Letônia, chama-se Lucas. Joga no exterior. Joga na Letônia. É, profissional. Sobre o Fuvazão, que eu posso dizer mais importante, é que ele foi fundado num barzinho lá na Baixada, lá dos Pinheiros, um barzinho lá, e eram o Wilson Barbosa, um capoteiro e o Elias Sade. Aí eles pensaram, vamos fundar um time de futebol que tinha aqui o Atlético e a UBA, né? União Bancária Atlética e o Atlético, né? Que eram famosos aí. Aí eles fundaram um time lá, baseado em 3 times do Rio. Fuvazã, de Fluminense, Vaz de Vasco e Ande Andaraí. Eles fundaram o Fuvazã. Aí começou a funcionar e criaram a diretoria e tudo. Depois tornou-se um dos maiores times da cidade. É praticamente o maior time que já existiu aqui, né? Era o time, mas tinha a UBA, né? A União Bancária Atlética, que era famosa. Tinha inicialmente que o Atlético foi fundado pelo senhor Renato Guzmán e aquele Jairo, um médico que tinha aqui, famoso, que começou aqui, jogou no Atlético Mineiro, fundaram o Atlético aqui. Doutor Jairo. O senhor lembra do Vadinho? Vadinho? Demais. Vadinho era um crancaço, um jogadoraço do meio campo do Fuvazã. Evaldivô Rondon, que é o nome dele, entendeu? Gente boa. Bom Rondon. Depois ele mudou para Belo Horizonte, eu me encontrei com ele lá várias vezes, depois ele acho que faleceu. Evaldivô Rondon. E do Suíço? Hein? E do Suíço? Juízes? Suíço. Ah, Suíço, sim. Suíço é parceiro da sua família, não? Ele jogou muito lá no Tupi de Juiz de Fora, não é? Ele jogou no Atlético Mineiro também. Sebastião, eu já fiz alguns passeios quando mais novo, né? Estive lá no Amazonas, entrei pelas matas adentro, fui até o Encontro das Águas, lá em Manaus, seguindo o Rio Negro, depois pegamos os Solimões e fomos lá no Encontro das Águas, que forma o Rio Amazonas. Depois estive também nas cataratas do Iguaçu e tive a oportunidade de ir até Assunção, Paraguai. Esses foram alguns dos passeios que eu fiz. Concluindo, eu tenho também 3 filhas e 3 netos, todos homens. Eles só têm me dado alegria e muito orgulho. No mais novo, por exemplo, o neto escreveu esse livrinho. E os outros 2, o mais velho, está concluindo medicina. E o mais novo também, do que ele um pouco, está fazendo medicina. Influência do pai, que também é médico, e reside em Varginha, sul de Minas. O meu neto mais velho está com 22 anos, o que está concluindo medicina, e o mais novo tem 18 anos, está fazendo medicina. E esse aqui, o netinho, o Núbio Neto, tem 12 anos de idade, reside aqui e mora comigo. Agora, recentemente, ele lançou esse livro lá na Escola do Futuro, onde ele estuda. Culturalmente falando, eu tenho também um sobrinho que é violeiro famoso, chama-se Vitor Hugo. É filho do meu irmão mais velho, já falecido. O Vitor toca por diversos lugares aí, é violeiro. Sei que ele já se exibiu no programa do Rolando Boblin. Ele já tocou também, fez show em Vitória. Em diversos lugares ele tem sido chamado e tem feito algum sucesso. Ao pé da serra reverencio sua beleza, quando vejo a natureza abrigando tantas nascentes, um vale dourado e o morro do Cabeludo
preservado dos abusos dos que pensam diferente. Naquela serra rica é sua harmonia, alimenta grandes bacias, Tocantins e Paraná. Serra dos Pirineus, com a sua companhia, passo a olhar-te noite e dia, sua beleza eternizar. Tenho outro que é da faculdade da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele, inclusive, mexe também com cinema, já teve sucesso exibindo filme que ele próprio criou, já foi premiado. Chama-se Vitor Graise, é filho do meu irmão Juarez. Hoje eu vivo com a Maria de Lourdes Assis Viana. Ela é viúva e eu também, separado através do divórcio da Marilena. Hoje vivo com a Maria de Lourdes Assis Viana, cuja fotografia aí está. Na minha vida, quando eu era mais novo, gostava também de dançar. E quando estive em Buenos Aires, eu acabei dançando com essa portenha aí, ó, com uma argentina que lá se encontrava num show lá. Dancei com ela o tango aí, ó. Embora arranhasse um pouco, mas dancei. Por este motivo, então, eu me sinto orgulhoso de ter essas pessoas que fazem parte da minha família, né? Família Batista. E aí está mais ou menos um relato do que sempre acontece conosco. Quero, Sebastião, antes de mais nada, cumprimentá-lo e principalmente o secretário Daniel Vieira por este trabalho de fazer a história de Manhuaçu, de relembrar coisas do passado, principalmente homenageando a todos nós, os idosos de Manhuaçu. É uma oportunidade muito interessante e muito elogiável essa de vocês fazerem essa homenagem a Manhuaçu, que ficará na história para sempre, né?